Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou o Atila, estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos falar dessa semana da Fazenda 14, que se tornou um grande hospício, porque não tem regra praticamente esse reality parece. Mas antes de começar o episódio, eu tenho um recado pra você. Se é a sua primeira vez ouvindo Espiadinha ou ainda não seguiu a gente, siga a gente na plataforma de áudio que você está nos ouvindo. E aproveite e nos siga também nas nossas redes sociais do Espiadinha, no Facebook e no Instagram, para ficar por dentro de tudo quando for sair um episódio novo. E também uma dica, se você estiver ouvindo Espiadinha no Spotify, tem um botão chamado download do episódio, onde você consegue abaixar o episódio gratuitamente e ouvir aonde e quando estiver sem internet. Agora, vamos para o episódio. Vamos começar pela formação da roça. A formação da roça começou com o Pelé, que ele teve os poderes, ele entregou o vermelho para Kerline, que é o escolhido público, que ela precisou escolher uma das meninas da baia para poder receber votos normalmente na votação. Certo. E a Kerline escolheu a Deolane para receber voto. Só que, bom, já isso daí do poder já deu um erro já, porque o Pelé teve uma discussão durante essa votação e o Pelé abriu o poder e com isso daí o poder foi cancelado, foi. E a gente não sabe o que era o poder, mas se ele escolheu, tinha alguma coisa boa, tinha. É, eu acho que esses poderes, acho que toda semana muitos poderes não estão servindo de nada, que nem o da Kerline, não serviu para nada. Aham. Porque, primeiro que ela tinha a Ruivinha, era a Ruivinha e a Babi, né? No, Isso. e a Deolane na baia e a Moranguinho. Aí, ela escolhendo a Moranguinho ou a Deolane para ser votada, elas não iam tomar voto. Aham. Então, não serviu de nada, escolher a Deolane não serviu de nada. O, do, É. o poder do Pelé, pelo jeito, também não serviu, não ia servir para nada, porque ele mesmo falou. Depois ele falou, nosso poder, o poder que eu tinha não ia mexer em nada, não ia alterar nada. Então, quer É. dizer, os dois poderes precisa pensar em poderes melhores, né? Pelo amor de Deus. Essa semana parece que tem um que vai ser um pouco melhor, né? Sim. Escolher um Esse. roceiro, ó, você vê, escolhe o quarto roceiro. Não é um poder bom? É, Espetáculo. tem a opção de escolher o quarto roceiro e tem a opção de escolher quem não vai fazer a prova do fazendeiro. É vetar, né? Isso. Então, escolher o roceiro acho que é um espetáculo. O público talvez escolha esse. Por quê? Porque a pessoa que tiver o poder vai pôr alguém na roça. É, É, que é, alguém da é, baia. é poder de fazendeiro isso, né? Esse poder é bom, né? Sim. Esse Mas, vai fazer uma boa diferença, porque alguém vai colocar alguém na roça. sim. E é escolher alguém da baia. É. Então, da baia, é isso mesmo. Então, quer dizer, justamente quem acha que está livre, né? Porque, por Sim. exemplo, a pessoa da baia, ela é arrastada pelo voto da casa, né? É. E o que que acontece? Tem gente que se esconde na baia para se proteger, né? Sim. E tem aliados que vão para a baia. Imagine se só tiver aliados na baia, a pessoa pega o poder. Como faz? Vixe. Você entendeu? Então, assim, é lógico que esse poder caindo na mão de uma pessoa e tendo só aliados na baia, é difícil ter só aliados, né, também. É. Mas geralmente sempre tem um que vai destoar, né? Sim. Mas Isso. essa semana quem pegar esse poder tá bem feito, hein? É. E esse poder aí da Kerline aí. Não ia mudar em nada se fosse uma das quatro, porque o pessoal, agora que a casa tá totalmente dividida entre o grupo A e o grupo B, o pessoal não tem aquele voto lá que não vai mudar nada. O pessoal tá votando pra mudar o jogo. Então não tem aquele voto jogar fora. Ah, sim, não, E se, não tem, os saboneteiros ficaram, acho que é, nas primeiras votações, né? Que é, nem e se jogou tem, e voto se tem fora. uma, se tem uma combinação, se o grupo combinou com uma pessoa, não vai trocar no momento.
Eles Como ele... estão contando voto a voto, né? Porque são dois grupos agora, então não tem como, né? A pessoa tem Sim, que se posicionar. Quem não se posicionar, é, ali o grupo A já detona e já exclui já, porque, né? Ali a gente tem uma pessoa que está votando, parece que daquele jeito assim, sabe, com a corda no pescoço, que é o André. sim. O André, daqui a pouco ele vai ter que votar no parceiro dele. Por quê? Porque ele é parceiro de gente do outro lado, não é? É, Por quê? Porque ele está num grupo que ele está e não está. Ele fica esperando ver o que vai acontecer no grupo A, que é o que ele estava, mas não estava. Aí, uhum, dependendo do andar da carruagem, ele pega, pende para um lado. Aí, se dependendo do que acontecer, ele pende para o outro. Então, vai chegar uma hora que ele vai votar em quem? No Irã, por exemplo, porque todo mundo vai no Irã. Ele vai ser sim. obrigado a votar, ele vai falar, voto de estratégia. Então, assume, né? Aham. Agora acho que ele tem que assumir, porque o grupo A levou vantagem essa semana, ele simplesmente adotou o grupo já, né? Tivemos a indicação do fazendeiro, o Alex indicou o Vini, não foi surpresa isso daí. Ele mesmo disse que não ia ser surpresa depois de tudo, aquela briga lá que teve lá. E o Vini, ele afirmou que o Alex parecia uma assombração dentro da casa, foi o fazendeiro mais preguiçoso que teve lá. E, e afirmou que o Alex, ele foca só em fazer lacração só. O Vini, ele tem o Alex como rival na casa, desde o começo do game, né? Tanto que ele foi fazendeiro e ele indicou o Alex. Então, não tem surpresa nenhuma o Alex indicar ele. Só pelo fato dele ter sido colocado na roça pelo Vini, ele já poderia, né? Agora, Isso. além disso, tem a rivalidade deles que vai além, né? É ofensas. Ele, por exemplo, ofendeu o Alex, já depois foi se desculpou, né? É um dos Aham. problemas praticamente um pré-cancelamento aí do Vini foi por causa das falas dele e por causa do Alex, né? É, e É, e desde o primeiro dia. fora a briga que eles tiveram, que, né, precisaram separar lá. Então foi uma das brigas mais feias do começo do game, né? Foi. Então, e assim, o Vini, ele tá tentando, o que que acontece? Ele depois que ele percebeu que ele tinha errado a mão, que ele falou coisas que não devia, foi repreendido, inclusive pelo próprio grupo, né? Quase excluíram ele do grupo praticamente. O que que ele Sim. fez? Ele baixou a bola, ele pegou, ele faz um personagem, né? Ele fala com a voz muito tentando ser calmo. Você percebe quando está no ao vivo que ele faz um personagem ali para ele não sair daquele personagem para tentar ver se convence o público, né? Isso. E até que ele, o bem ou mal, ele está conseguindo fugir dos embates, né? Está fugindo dos embates. Você pode ver que os grandes barracos que tiveram depois, ele não está envolvido, ele está separando, né? É. Ele não engrossa coro de xingamento, de baixaria, você não vê. Você vê ele mais tentando separar, né? E ele, o que que acontece? Não tinha ido para a roça, estava com muito medo, né? Agora que ele voltou da roça, ele está, né? Tá mais tranquilo agora, né? Pegou, deu uma inflada. Então vamos ver, Sim. vamos acompanhar agora essa semana do Vini para ver como que ele vai atuar aí, porque Aham. ele tá, na verdade, era aquela pessoa que era o pior do grupo no começo, e foram aparecendo umas pessoas que atropelaram, passaram na frente dele, e ele ficou meio ali, né, meio esquecido, né? Sim. Então, ele não está tendo grandes embates, né? É. Isso daí, eu acredito que por conta disso, um pouco disso e um pouco da rivalidade de torcidas, dele ter ido sozinho, é que ele está no game, senão ele tinha saído, né? Sim. Mas a indicação do Alex foi Não certeira, né? é. Não É, tinha não jeito, foi né? surpresa. O Alex poderia escolher outras pessoas também, porque Sim. ele já foi ofendido ali, já teve briga com outras, só que eu acho que o Alex também falta, tá,
tá com um pouco de receio, sabe? Ele não tá Ah, aquela pessoa, ele demonstrou ser uma pessoa que vai para cima, que faz e acontece, só que ele tá com o pé no freio também. Ele tá meio amedrontado ali, sabe? A gente não sabe exatamente o que é, se é essa situação de ameaça, né, assim, iminente no grupo. O grupo está sim. sempre com iminência de ser ameaçado, de ser. E outra, ele foi muito criticado, eles apontam o dedo, eles vão para cima aí, e ele foi fazendeiro. Então, Uhum, durante o período que ele estava como fazendeiro, ele estava preocupado, né, em sim. acontecer alguma coisa, em dar alguma coisa errada. Então, assim, agora ele acabou de passar o chapéu. Vamos ver como que vai ser, né, a É, continuidade aí. Mas eu sim. acho que tá meio complicado também a convivência, né? Aham. Bom, vamos para a votação então da casa, então, que a votação teve muita treta, teve. Tivemos o primeiro voto que, bom, os grupos, eles foram divididos. Então, o grupo B votou na Bia e o grupo A votou no Chay. E ficou essa trocação de voto, bom, todo. Voto e ofensas, né? Votos e Isso. ofensas. Vamos falar das ofensas já, porque o primeiro voto foi do Tomás. E quando o Tomás foi votar na Bia, a Bia levantou e daí começou a xingar ele, daí Pôs o, crente de Taubaté, um monte de coisa daí. pôs o dedo na cara, né? Isso. E Você daí a sabe, Deolane. você sabe que eu tô achando que tá havendo assim, a Record e a produção em geral, e a Adriane, que está à frente, eles estão deixando muito acontecer coisas que não eram permitidas. Por exemplo, você vai Sim, votar, você está no seu banquinho. Quantas vezes falou, fica no seu banquinho, senta no banco? Não. é, Eles estão levantando para votar na pessoa, estão levantando e indo até a pessoa. E, Não o- são, não são todos, não, mas tem uns que estão fazendo isso e estão e, deixando. e o quanto de gente, quantas vezes que a Adriane teve que falar pro pessoal deixar o outro falar, depois fala. Então, não, e eles não obedecem, ó. O fato, É, a Bia, o primeiro voto da noite era um voto nela, ele tem todo o direito de votar nela e de falar um monte dela, e ele não falou, porque ele poderia ter falado um monte dela. sim, Ele votou nela, falou que era por estratégia, falou algumas coisas, mas ele não ofendeu. O sim, que que aconteceu? Ela levantou, foi na cara dele. Quem mandou ela levantar, se eu não me engano, deve ter sido a Pétala, porque é. é quem manda nela. Aí, Ó, Adriane, ao invés de Adriane falar, ô Bia, senta no seu banco, por favor, porque não é. Se todo mundo que for votar for levantar e for tacar o dedo na cara da pessoa, aí a fica um primeira dona. circo dos horrores, né? É, A Adriane o, não falou nada, achou bonito, e deixou. Eu não sim. gostei, porque se o Tomás levanta ali, Então, e se fosse como diferente? fica? Se fosse ao contrário, né? Se fosse ele com o dedo na cara dela. Isso. Sabe, é que nem eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado para não errar a mão, nem com pautas, que é o que está acontecendo aí dentro, nem com essa história de porque eu sou mulher, você entendeu? Porque ela é mulher, ela pode levantar e pôr o dedo na cara do cara a troco de nada, porque ali não teve Isso. nada ali. Então, assim, se eles não colocarem um freio nessa turma para pelo menos respeitar o jogo, aí vai ficar essa palhaçada que a gente está vendo. Um monte de gente que gosta de reality não está gostando. Tem gente Uhum. abandonando que não está assistindo. E fica isso. Começa com uma coisinha, depois vira um iceberg que a Adriane passa vergonha, não consegue controlar. Isso. E ela tem talento, poxa. A Adriane, É. ela, a temporada passada, ela cresceu muito como Sim. apresentadora da Fazenda, ela tirou de letra, né? Então, Aham. veja, agora ela está passando vergonha. Poxa, Sim. E olha, né? nessa briga aí do Tomás e a Bia, a Deolane interrompeu, daí chamou o Tomás de fraco e falso. E a Então, Bia, a Bia daí começou a falar, crente de Taubaté, tá ferrado na minha mão, cretino, vai falar de Deus. ó, isso é lindo, né? Essas ofensas, quer dizer, isso é jogo. Então, isso daí entra naquela questão lá, até onde vai o entretenimento? Porque isso daí já passou já da linha já do entretenimento já.
É porque Isso fica daí sem é graça. porcaria. Não, você lembra, tem brigas que são mais autênticas, né? Sim, E mais orgânicas, porque você vê que a briga, ela não é uma briga forçada, sabe? É, sim. tipo, você lembra das outras fazendas? Na votação, gente, a gente dava risada. Por exemplo, Aham, O Rico votando Solange, no dia, sim, a Jojo, no dia da votação com o Biel. Então, você acabava rindo do que acontecia. Há muitas coisas que aconteciam ali, você ria, né? sim. Agora, nessa você não consegue rir, você fala, pô, você está assistindo o Circo dos É, Horrores, é muito pesado, é. O sabe? clima, Junta três, quatro falando mal, gritando com a pessoa, sim. Adriane Galisteu, para interromper. Ela está tendo trabalho, ela não está conseguindo dar conta, sabe? Aham, Agora eles colocaram esse artifício de jogar música em cima do barulho, porque ela não consegue controlar para falar com a casa. sim. Não, tremenda. Tinha que pegar e falar, ó, é uma falta de respeito que vocês estão fazendo. Isso daí não é entretenimento, né? Ou vocês entram na linha, ou então vai ficar difícil tocar, porque o público não está gostando, É, sabe? Quem é esse tipo de gente que colocou lá dentro para fazer essa baixaria que está acontecendo? Isso daí não é entretenimento, não é. sabe? Aham. Bom, Tá complicado, viu? a gente seguiu a votação, daí o André Marinho votou. Na Kerline, a Kerline foi a terceira a votar. Na Kerline, teve a briga de Bia e Kerline, teve. Que a Kerline falou que a Bia é preguiçosa, não colabora muito com a tarefa, não ajudou ninguém na baia. Qualquer oportunidade que ela tem de se meter em briga, ela se mete. E daí, a Bia, ela já falou já que esperava já esse voto já. E daí começou a puxar para outro lado daí. A Bia já falou já, vindo de uma mulher que defende um aproveitador, Então, você vê. é, Então, os argumentos são bons, né? Que nem, por exemplo, você está falando com a pessoa que o voto é naquela pessoa é troca de votos. Até você xingar, você é, como fala, mal educada. Você está aham, falando a verdade, porque a menina é mal educada, certo? sim, Agora, ela pode falar alguma coisa da outra também, porque você é preguiçosa, sei lá. Estão trocando ofensas ali, mas dentro do que a gente está vendo, né? Do que é coerente. Agora, que nem fiquem citando, aí já vai falar do outro, né? é, Sabe? Sinceramente, assim, está passando dos limites. Não precisa sim, disso, eu acho. Porque, por exemplo, uma votação, dia de votação já é um clima tenso, a gente sabe. Pode acontecer treta, geralmente acontece, né? A gente sim, sabe que acontece sempre uma faísquinha ali entre um e outro, mas não é generalizado, porque, poxa, no intervalo da votação, é um xingamento, umas ofensas, é, um baixo nível, que e, a pessoa não consegue nem voltar ao ar. Então aham, a emissora passa vergonha. e uma coisa Que também, baixaria, não consegue controlar essa turma, não? uma coisa também nisso daí, não é só na votação que a gente percebe isso, mas o clima, mesmo você assistindo um Play Plus, É, assistindo a convivência normal, é um clima pesado. é, Deixa um clima pesado o ambiente. O ambiente, eu acho que assim, o reality, eles fazem como se fosse um experimento. Até aí tudo bem, o experimento. Não vamos interferir. Deixa aí acontecendo as coisas, sabe? aham, São aquelas cobaias, umas cobaias que estão ali. Vamos deixar aí acontecendo. Você joga o alimento, aí eles mesmos se viram lá para ver, se organizar quem vai comer, quem não vai comer, né? Aí tudo sim, bem. Conclusão, tem regras, né? Agora, o que eu acho é o seguinte: tem regras. Se não tivesse regras, aí, meu filho, você pode falar, ó, quem quiser assiste, quem quiser patrocina, mas é baixaria total, não tem regras. Pronto. é, Aí vai lá o patrocinador que quer colocar a marca dele na baixaria, coloca. Vai o telespectador que quer assistir porcaria, e também aham, vai e assiste, não precisa ser seletivo nem nada. Quer assistir baixaria, porradaria? É a Fazenda, vamos assistir, tá? Não tem regra, é terra de ninguém. Aí você vai assistir, vale tudo, você entendeu?
Então, Aham. assim, confronto, vale tudo, baixaria e ofensas, né, das piores. Aliás, vamos combinar que desceu num nível abaixo do subterrâneo, né? Sim. Porque eles tinham o subterrâneo como interessante, né, para a fazenda. Isso. Agora eles conseguiram descobrir um nível abaixo. Só precisa descobrir o nome, É. porque o nível abaixo eles já estão. Então, veja, é um palavreado que não tem problema, não é questão de você censurar. Mas tem gente que não está assistindo mais por causa disso. Sim. Uns xingamentos que vai tomar naquele lugar, seu arrombado, seu não sei. Nossa, gente. O Tiago, por exemplo, vamos dar o exemplo do Tiago. Já vamos falar já? Eu O, posso puxar já. o Ó, Tiago, teve a votação dele aí. aqui, ó. O Thiago, ele foi votar no Chay. E daí, o Thiago, ele disparou pro Chay. Ele abre aspas pro Thiago. O Thiago falou o seguinte: vou mandar a bengalinha pra ver se a sua mãe aprova. Fecha aspas. Isso daí que foi o Thiago falando pro Chay. Bom, Então, a bengalinha dá pra entender já, isso no né? ao vivo, não, Não mas precisa- ele fez o gesto para ficar Sim, bem entendido, para ninguém ter não precisa. dúvida. Agora, chegou nesse ponto por quê? Porque ele começaram a se ofender, e aí ele gosta muito de colocar a mãe no meio, né, de falar um monte de palavrão, e o Thiago, o que está acontecendo? Esse grupo, o grupo Deulândia, né, o grupo A, o que está acontecendo? Eles estão com uma agressividade à flor da pele, que existe um comando e existe os comandados ali. Esses Sim, comandados, eles estão chegando num nível hard de agressividade. Então chega uma hora que eles não conversam mais. Eles começam a gritar e não deixam a outra pessoa falar, e depois começam a ofender gritando. Então, é, você não tem como dialogar, que nem outro dia a Babi falou. Eu sou do diálogo. Infelizmente, as pessoas ali não estão dialogando, não existe diálogo. Existe um monte de gente gritando ao mesmo tempo e esgotando aquela pessoa que está tentando se defender. Então, assim, sim. o Tiago, ele virou uma máquina de agressividade. Então, o que que a Deolane, ela treinou ali, né, todo mundo. O Thiago é aquele agressivo que ele parte para cima, ele não deixa a pessoa falar, ele vai para o embate e se precisar ele passa por cima da pessoa. Que ele já trombou, ele já deu umas 3 ou 4 trombadas ali na casa. Não foi? Isso. Tá faltando o quê? Então assim, ele era uma pessoa que ele entrou com uma vibe e a partir do momento que ele se encontrou nesse grupo, aí ele aflorou a parte da agressividade. E ele é incitado. As meninas ali, a Pétala incita a agressividade, ela incita. Quando ela percebe que também dá para ela ser agressiva, ela também vai. E ela é tipo a Deulane. Então, a Deulane é a cabeça-chefe. A Pétala é logo abaixo dela. E os outros são comandados. Então, você pode ver que a Pétala e a Deulane, elas agem muito parecido. E Aham. A Pétala consegue ser bem agressiva quando ela quer, e ela consegue disfarçar fingindo que ela é santa, que ela não pode escutar palavrão. Ah, não, eu não, eu sou a religião não permite. Ah, que Deus te ajude, eu te perdoo, Deus vai te perdoar. Não, isso Uhum. daí pensa em Deus, Deus vai te ajudar. Agora, como que pode a pessoa ir para cima do outro, que nem ela foi ontem para cima do Tomás? Do nada. Sim. Simplesmente porque a menina saiu. O Vini voltou. Qual o problema? É. Sabe? Então, Ó, assim, olha, e mais uma coisa sobre essa votação aí no voto do Thiago. Daí sempre tem aquele negócio lá. Né, vamos resolver lá fora a gente resolve. Daí o Chay ele já puxou já. Não, a gente resolve ali no canto ali. Isso, bom, gente, isso daí ultrapassa o limite. é, Isso já ultrapassou já o limite tá do feio. entretenimento. Já passou já de ser engraçado isso, de ser um reality show. Virou uma bancadaria, parece. Tá feio. E ali, que nem eu falo, tem gente que está tentando assistir o que está acontecendo ali dentro, as pessoas que estão lá dentro. Quem está assistindo, por enquanto, não se envolveu, vamos chamar de planta, vai.
Mas Uhum. no reality do jeito que tá aí, parece que o bom negócio que você vai fazer, o melhor negócio que você vai fazer é ser planta. É. Porque, veja, a Ruivinha é chamada de planta. E, Mas é, passa e longe. ela teve embate com a Deolane, né? Sim. Mas ela também está evitando confronto. É. O André, ele também está evitando confronto. Também ele é chamado de Sim. planta. É. A gente até tá falando até do Vini, até que tá fugindo de briga. A própria Débora também tá apagada também nas brigas. A Débora realmente, a briga da Débora não, não é nesse, não está nesse nível, né? É, Abaixo do subterrâneo. é. Então ela gosta também, a Débora, ela gosta de treta, Mas mas de algo é, que não passa os limites, né? quando começa a ofender muito, apesar que ela ofende também, né? É que nesse reality ela tá tentando fazer diferente, né? É, Não é, não é um reality que ela tá querendo mostrar, tá querendo mostrar um lado de, por exemplo, lado mais cômico, né? é. Ela tentou mostrar o lado cômico, mas tá difícil, né? Aham. Porque aí dentro tá um pouco difícil a gente rir, né? Sim. Mas eu Nossa. acho, eu acho assim, poderia ser um game muito interessante esse daí, viu? Porque, por Sim. exemplo, se eles não tivessem errando tanto a mão, que nem quebrar todas as panelas, quebrar a casa inteira lá, pulando, gritando na cara dos outros para comemorar. Então, veja, É, você comemorar uma coisa é você estar feliz. Não é você sim. estar com aquele ódio, querendo pegar o seu adversário, sabe? Comemora, não é? Não é? O cara não É. voltou? Ele já voltou mostrando os dois dedos já. Uhum. Oxe, para que essa provocação, né? É. Eu, Vamos. por isso que eu acho que a gente, na hora, a gente acaba nem, eu não estou torcendo, na verdade, mas fica difícil você torcer para alguém até aí, viu? Tá difícil. Sim. Vamos continuar então. Que que continua a votação. E mais um voto que eu quero chamar a atenção é do Irã, que votou na Bia. E daí a Bia falou o seguinte: porque o Irã teve uma fala polêmica do Irã, que ele disse o seguinte: o Irã ele disse que se o estrupo é, é inevitável, relaxa e goza. Uma frase completamente absurda. E daí a Bia na votação falou o seguinte sobre o voto do Irã. Não vou ligar para um cara que faz piada com estrupo. Ele não tem lugar de fala para fazer piada disso. Eu já fui abusada. Você já foi abusado, Irã? Um cara que fala que vai bater na minha boca, tenho dó da filha dele. O Irã é outro que tá pesando a mão também. O É, Irã, o Irã, ele fica no canto dele, mas quando ele solta as coisas, igual hoje que ele contou com detalhes como que ele ia fazer alguém morrer, eu praticamente. vi, eu vi. O Irã realmente, ele tem, por conta dele mesmo, não precisa de ninguém, nem de nenhuma briga, nem de nada. Ele, quando ele está palestrando aí, falando, que ele fala muito, até é um exagero ele falando, né? Exagero, discursando, na verdade, parece que ele adora discursar. E por incrível que pareça, ele começa a falar, ele já pega um embalo, começa a inflamar, parece que está discursando com a plateia, tá? Uma palestra. Está palestrando, na verdade, né? E aí começa. Porque ele começa a falar 15 minutos, meia hora, uma hora. Aí começa a sair as besteiras. Ele fala muita coisa pesada. Eu já ouvi, inclusive, coisas que nem saíram em vídeo, não tinha vídeo nenhum no Twitter, ninguém comentou, poucas pessoas escutaram. O que eu ouvi ele falar um absurdo numa conversa com o Chay, que não tinha nada a ver a conversa. Ele surgiu com um exemplo infeliz que ele deu, É, e algumas pessoas comentaram, mas não tinha vídeo. Então, veja, só que logo depois ele começou de novo a falar mais coisas. Então, aí começaram a pegar os vídeos.
O Irã é só você escutar. Ele está numa conversa com qualquer pessoa. Aí, acho que antes de ontem era com a Débora, ele estava. Também falou uma bobagem lá com a Débora. E até ele falou o seguinte, ele falou que bate na filha dele e tá tudo bem. Que ele disse o seguinte, abre aspas, eu bato na minha filha, e tudo bem, não bata no seu. Eu já tive essa discussão com outros amigos da minha família, mando eu. Se ela fosse minha filha, ela estava tomando um tapa. Então, sabe, são coisas. Então, isso daí, por exemplo, a pessoa é, acaba ficando vulnerável no jogo por causa disso também. O Irã é um que sempre alguém vai ter alguma coisa para falar dele, para jogar na cara dele, né? Porque Isso. ele praticamente fala absurdos. E é uma pessoa que é considerada, né, tranquila, pacata. Eu no começo do game, todo mundo tinha uma consideração por ele, lembra? Aí, sem Sim, contar que ele cozinhava para a casa inteira, aquela pessoa, né? Mas é que nem eu falo, o ser humano tem defeitos, né? Mas eu é, acho que quando você está num reality, por exemplo, os seus defeitos eles são ampliados, né? E sim, aí você começa a enxergar um lado da pessoa que às vezes nem ela enxerga. é, Porque, por exemplo, o que a gente está vendo agora, as pessoas elas estão achando que elas estão fazendo tudo certo, né? Agora, sim, se é para fazer barraco, por exemplo, vamos fazer barraco, vamos tretar porque o público gosta. Então, você percebe que existe um modo que eles estão atuando praticamente, que eles estão ofendendo, agredindo as pessoas de propósito e ficam sempre martelando aquilo e trazendo coisa do começo do jogo para ofender, 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 até ver se consegue armar uma treta boa para não sair do game e aniquilar o cara que eles pegaram como adversário, né? é, E o Irã também, você vê que o Irã demorou para se posicionar de um lado, né, também. Ele estava muito em cima do muro também, sim, né? E depois parece-me que ele teve um atrito com a Deolândia, né? O grupo da é. Deolane, o último atrito que ele teve, ele pegou, caiu pro lado de lá, né? Então, quer dizer, ali tá engraçado. Deveria ter um terceiro grupo ali, né? Eu acho que os plantas deviam ter se unido. É, Porque também se, é. porque se o planta for para a roça, às vezes ele não sai, né? Ah, não, É, na fazenda é perigoso a planta sair, né? é bom até pra ficar. É verdade. Não, planta na fazenda é difícil. A vida de planta na fazenda é dura. Não é igual o BBB. O BBB a planta vai É, ficando, né? Esquecida no paredão. no Aí não, BBB é mais fácil. aí fica esquecida, sai, né? Aham. Mas Bom, é muito louco. bom, a Bia, ela foi a mais votada e ela teve que puxar alguém da Baia. Vamos falar de um negócio rapidinho aqui. Quando a Bia foi levantar, a luz apagou e demorou um comercial pra voltar. Aquilo lá, aquilo lá eu vi pessoas falando que aquilo lá foi energia pesada dela, foi. Que ela levantou, a energia Demorou uma caiu. eternidade para voltar. Eu tô achando que aquilo foi proposital. É, Porque eu acho que teve uma hora, teve um intervalo, que acho que foi antes do da Bia, foi com a votação, antes da foi. Bia ir para o banco, teve um intervalo que estava um quebra-pau na casa. Aham. Mas foi bem pesado, foi horrível. E pelo que eles falaram, que a gente não viu, entrou um segurança para interferir na briga lá do Thiago com o Chay. Você ficou sabendo que comentaram que entrou um segurança, né? Aham. Então teve esse quebra-pau no intervalo. O que que aconteceu? O próximo intervalo eles derrubaram a energia para o pessoal ficar cada um na sua cadeira, ninguém se enxergar para não tretarem. É. E por isso também eles demoraram para voltar. Imagine se vai faltar energia num programa que é 24 Então, horas e
tem gerador para tudo quanto é lado lá. Eles derrubaram de propósito, porque a primeira vez eles brigaram e precisou apartar, e tanto que você via no Play Plus isso daí. Só que eles cortam a câmera, então eles também cortaram a câmera. Só que aí que eles fizeram no segundo intervalo, apagaram a luz. A Bia ela teve que puxar alguém da baia. Ela puxou a Babi, que estava na baia. E a Babi deu início ao Resta 1, sobrou a Tatsaki, na verdade sobrou a Kirline. A Kirline teve que decidir entre o Tomás e a Tatsaki e decidiu salvar o Tomás. Com isso, a Tatsaki também foi para a roça. A Tatsaki daí vetou o Vini de fazer a prova e fechou assim a votação. É. Só, bom, tivemos a... Eles fizeram uma bela de uma estratégia para sobrar um deles no Resta 1, né? Sim, Porque eles tinham a oportunidade de colocar mais um do outro grupo e colocaram mais um do próprio grupo, né? Então, é uma estratégia daquelas que você está se jogando na rua, né? isso. E depois dessa votação, já quero puxar já esse ponto já. Depois da votação, o grupo A foi se reunir e uma coisa que me chamou a atenção foi que a Bia ela perguntou pro pessoal do grupo se ela falou bem quando ela foi falar sobre o Irã. Porque quando ela foi falar Ah, sim. sobre o Irã, ela perguntou, pô, ela falou da vida antiga dela, de como que ela era tratada antes, que ela não teve paz naquela época, quando ela era criança. Só que o negócio me chama a atenção, tipo assim, por que que ela vai perguntar pro pessoal se ela falou bem? E também, tipo assim, naquele momento, na votação, era, era realmente, a pessoa tava falando mesmo de coração ou, tipo, tá falando por querer o público, sabe? Eles treinam, né? Que nem, eles Sim, combinam direitinho, por exemplo, combinam o que vão falar. Isso daí é muito comum em reality, por exemplo, a pessoa combina antes em quem vai votar e qual a justificativa vai dar. sim, Então, a gente já viu isso em vários realities, que a pessoa fica com medo. Não é o caso da Bia, mas, por exemplo, tem gente que fica falando, nossa, eu vou votar no cara, o que que eu vou falar? Eu vou votar nela, eu vou falar o quê? Né? Aí ficam combinando, um ensinando para o outro, você fala isso, você fala aquilo. Então, no caso da Bia, ela pede orientação, o que que eu falo? E quando não pede, o que tem acontecido aí na Fazenda é que as pessoas estão instruindo na mesma hora, que nem a Pétala fica no ouvido da Bia, falando para a Bia o que ela vai falar. A Deolane grita de lá, aí o outro grita daqui. é, Então eles já vão combinados. Tanto o próprio grupo B, grupo A, os dois eles combinam. Só que fica muito visível porque às vezes tem gente que dá orientação no ato, né? Na hora da sim, votação. Então isso já aconteceu. Aí depois ela vai perguntar, né, se ela se saiu bem, né? Tá bem é, escrachado, isso daí tá bem escrachado na fazenda, né? Ah, é. e aí eu fiz direitinho? Olha, você viu o que eu falei? Será que o público Será que tá gostou? Será que bem? deu certo? Será que, sabe, pegou Aham, bem? Então é isso, né? Tem gente realmente que entrou para, como fala, já entrou com estratégia e tem gente que não, né? Tem gente que entrou lá e tá sendo pau mandado, né? Essa é a verdade, sim. né? Bom, tivemos a prova do fazendeiro. A prova do fazendeiro era dividida entre duas etapas. A primeira tinha que jogar uma bolinha, uma cama elástica, e daí pegou a bolinha, ganhou um pneu. Esse pneu servia para pontuar quando você está iniciando a estrutura. Você tinha que jogar o pneu nos pinos que tinha embaixo, cada pino tinha o seu valor, e daí ganhava a prova, ganhava os pontos daí. A Bia ela ganhou um pneu a mais porque a Babi e a Tatsaki não conseguiu pegar a bolinha a tempo na cama elástica. E a Certo. Bia ela teve mais um pneu extra. Elas tiveram erro, né? As duas tiveram erro e a Bia não errou, gabaritou.
né, na primeira Isso. fase, né? E daí na hora, olha, olha só como a ganância quase pega. Porque, porque no último pneu, que só sobrava só o pneu da Bia, só porque a Bia que tinha o pneu extra, nesse pneu extra, tava empatado entre a Tatizaki e a Bia. Tava. E a Bia, ela tentou jogar no 500, sendo que ela só Errou. precisava só de. Mas ela É. só precisava só de 100 pontos Então, só. ela não raciocinou, né? É. Podia Mas, ser, não, ela podia acertar em qualquer um, que ela ganhava, né? sim. Só que ela foi tentar acertar no 500, não sei o motivo também, e acabou errando, né? Então, É. E aí, daí, olha, vamos pontuar aqui duas coisas. O Resta 1, o grupo B passou a maior vergonha, né? Que a Kerline volta fazendeira, é, pois ela na roça para ela voltar fazendeira, gritando, né? Uma afronta, aham, né? É tipo uma provocação. E depois a Babi, quando empatou, que a Bia errou. Quando elas viram que a Bia errou e estava empatado, a Babi e a Tati comemoraram como se tivessem sim, ganho a prova. Não entendi essa comemoração. Sendo é, que só tinha empatado, né? é. E Também não daí, entendi. Aí o tombo veio, né? o tombo veio daí, porque a Bia ganhou a prova. A Bia acertou 500 e a Tati também acertou 500, né? Aí É, depois, elas tiveram, na elas segunda vez, tiveram, elas fizeram o famoso gol de ouro, que quem fizer ganha. Na é, rodada, se fizer, ganha. Então, então a Bia acertou e a Tatsaki errou. Com isso, a Bia se tornou a fazendeira dessa semana. é. Pra Eu roça, achei interessante a Bia ganhar, porque o sim, grupo B estava com todas as vantagens para ter uma vitória grande nessa roça, nessa semana, e por conta da é, falta de pensar, raciocinar na estratégia, eles perderam tudo, né? E sim, acabaram perdendo a prova do fazendeiro, foi o primeiro tombo deles, porque eles vetaram o Vini justamente para o Vini não ganhar, para eles terem mais sim. chance de uma delas voltar fazendeiro. Aí vai a Bia ganha. Então, É, isso eu só achei até legal, porque eu estava torcendo para a Babi ganhar, né? ah, Mas, na verdade, também não tanto fazia, né? é, Ou eram as três que estavam ali, voltasse quem merecesse, né? é, Mas no final das contas voltou a Bia e que era o improvável naquele momento, né? sim, Então assim, aí foi um tombo nesse grupo B que estava dando as cartas, né? é, Então foi interessante, né? aham. E quem foi pra roça daí ficou? A Babi, a Tati e o Vini, que foi pra roça. É, Na roça foi o seguinte: na roça a Tati foi a eliminada. Ela foi. E a porcentagem ficou arredondando, ficou o seguinte: Vini com 43%, Tatizaki com 27% e a Babi com 28%. A Babi e a Tati por 1% mais ou menos. é, Quase 1%. quase nada, né? Quase que troca isso. E É, o negócio curioso para mim nessa votação é que a votação fechou cedo. Não sei se você percebeu também, mas a é, votações fechava quando o pessoal já estava já no deck lá com a Galisteu, já tinha passado já o Carioca já. isso, é Só que, sempre depois do Carioca, né? que, só que nessa votação aí passou, foi antes do Carioca, até a Galisteu ficou perdida até. Vai fechar agora? Mas não é daqui a pouco? Vai fechar agora? É. Então, essa votação foi parecida com quando foi a Débora e a Ingrid, né? Que elas ficaram alternando também, né? É, Foi bem parecido. E o percentual também foi parecido, né? Lembra? sim, Que foi foi por a, aí. a Rosiane, né? E a Débora e a Ingrid, né? Isso, Esse foi. negócio de dois aliados para a roça dá nisso, né?
Sempre vai sobrar um, né? Vai sair um dos aliados, não tem jeito, né? É, Porque você divide torcida e também tem assim, muita gente, por exemplo, é mais fácil você votar em um só do que você ficar escolhendo. Quando você vota dividido, você está jogando voto fora, você concorda? sim. Porque um Porque dos dois vai sair. um do seu time vai perder. Sim. Então assim, é muito difícil. E fora que tem gente que nem vota, acaba desistindo, cansa, né? E É, quando você está votando num só, fica menos cansativo, né? sim. Você. E aí, por exemplo, o que que aconteceu? Que quase aconteceu isso com a Débora. Quando as pessoas achavam que a Débora estava isenta, ou quem vota no grupo delas, começaram a votar na Ingrid. Quase que a Ingrid ultrapassou a Débora, né? Aham. Agora aí, nessa vez, aconteceu que a Tati estava na frente e por conta de as pessoas quererem salvar a Babi para deixar o Vini, começaram a votar na Babi e tiraram a Tati, É, né? e a Tati que ela se colocou nessa roça, porque É. no Resta um ela falou pra Kerline que era pra deixar ela ir fazer a prova. Então, eles inventaram essa história e eles já estão falando de novo nisso, porque parece que não aprendem, né? Só que agora acho É, que foi o Chay que falou. O Tomás falou: então eu vou sobrar nesse restaurante para eu vetar. Estão querendo votar uma das meninas aí, não sei quem é, acho que é a Pétala, talvez. Só que aí o Chay falou: não, se você fizer, o público não gosta, você vai de novo. Só que é que nem eu falo, nessa roça da Tati, é lógico que quando você fala, eu vou eu vou para a roça, me põe na roça para eu vetar, é um risco que você corre, sim. Só que o que a gente viu não foi isso. Ela não saiu por causa disso, né? Ela saiu por causa da votação, né? Que ela tinha um aliado na sim, roça com ela. é, Se não fosse o aliado dela, ela tinha tido uma porcentagem alta. sim, Ia ser o contrário, né? Ela teria a porcentagem do Vini e talvez o Vini saísse, né? é. Porque Bom, quem queria iria a Bia, provavelmente, é. né? Bom, a gente Então, nessa votação temos dois pontos para falar. A primeira coisa é que na volta, olha como é diferente a volta de cada grupo. Isso daí dá pra saber bem. Quando voltou a Babi e o grupo B comemorou, o grupo B comemorou no lugar deles. Comemorou lá, é, aplaudiu, levantou a gritou, pessoa, né, tal. gritou. Só que no grupo, quando voltou o Vini primeiro ele. Bom, um negócio que foi legalzinho é que o Vini imitou um pavão, e daí o pessoal achou que era. É, E daí o pessoal. Todo mundo do grupo B ali na porta, ali esperando a Tati lá, e quando é, abriu, era o Vini. é. Só que essa graça já passou já da hora, já, porque o Vini, ele já chegou já mostrando o dedo meio já pros outros, já, Os né? dois dedos, né, os dois. Isso, os dois dedos. E É, daí o grupo B sentiu, né? O grupo B ficou triste pela saída é, da Tati. Só é. que o grupo A foi lá bater boca com o E grupo B. bater panela na cara dos outros, né? Bateram panela. Quebraram Eu a só- panela. Uma, Depredaram, né? Depredação geral, né? uma coisa feia também É. foi a Bia e a Pétala indo pra cima do Tomás. O Tomás que perdeu No a pessoa quarto, que né? tava ficando. Foi pra cima do Tomás, daí a Bia começou a gritar: deita então, deita agora, deita. Não, Ficou, ali mano, foi muito feio. A Bia e a Pétala, né? Foi muito e a, feio. a Bia chegou a empurrar o Tomás. Deu um empurrão nele. Entendeu? Eu fico pensando, essas pessoas que pagam de santo, né? Que nem a Pétala, que fala que, nossa, coitada, ela é muito, assim, educada, né? Tal. Como que ela foi pra cima do Tomás falando palavrão, né? Xingando o cara, né? É, Só porque o Vini voltou e a menina saiu? Sabe, não coisa dá para feia. entender isso, não dá para entender. E outra, desnecessário. Fez a comemoração lá na sala, né? É, Depredaram, quebraram tudo. A pessoa não quer escutar?
Foi pro quarto. Não, tem que ir atrás da pessoa no quarto, que não tem nada a ver, e afrontar a pessoa lá que está indo, quer Sim. sair da bagunça, né? É. Tanto E que, o, você vê, foi o dia antes, quando teve essa outra quebra de panela, que foi o André estava sentado, quase chorando lá, o Tomás dentro da despensa e mais uma pessoa, acho que era Ruivinho, não sei quem era, dentro da despensa também, que é, não estava aguentando o barulho de batendo panela, quebrando tudo lá. sim. E isso foi na véspera, O né? pessoal, o pessoal, o pessoal realmente, o pessoal do grupo A, o pessoal não tem limite, aquele Não, grupo lá. e o pior Pra, é que ao invés de eles mandarem parar a produção, que eles interferem com áudio toda hora, ao invés de sim, eles mandarem parar, eles estão pondo música para abafar. sim, Ah, faz no ao favor. vivo, no ao É. vivo, não mostraram Vexame, vexame. nada deles falando, não mostraram absolutamente nada quando o Estão Vini pondo voltou. uma trilha sonora aí, parecendo uma música, parece até música religiosa que eles colocaram, eu não É, lembro, uma música bem assim, clássica, né? nossa, Ah, que, faz que bonito, favor. bonito, né? Ridículo, ridículo. A Bia e a Pétala xingando o Tomás, daí aquela musiquinha daí. Aquela musiquinha lá de felicidade. É, Coisa então. feia. E eles quebraram, arrebentaram fora uma panela. É. Não tem um Nossa, patrocinador aí também? Tem, né? a de panela acho que não. Deve ter, tem marca Ah, de panela ali, pelo amor de Deus. é. Agora, um vexame desse, outra voando pedaço de panela para poder não pegar em alguém, quebrar o prato. Sim. O Thiago quebrou um prato no meio dessa história aí também. Nossa, Então, quer dizer, coisa é feia. bandalheira, é feio, porque a hora que a emissora começa a colocar um som para abafar o barulho, aí a coisa, você vê que o controle se perdeu, né? E É. agora, você E, concorda? Aquela baixaria que estava é, acontecendo, sem você escutar o áudio, ameniza um pouco, né? e se você for ver na outra edição, na edição do ano passado, quando voltava o participante lá da roça lá, sempre a Galisteu entrava lá, daí falava assim, É, parabéns, pessoal que é verdade. voltou. É. Nesse daí é impossível da Não, não está Galisteu entrar. entrando, ela A não está Galisteu não entrando. consegue entrar. Não, Ela mal ela é consegue perfeita. entrar para fazer o programa. É, Ela, o- a Adriane Galisteu está tendo uma dificuldade violenta de controlar essa turma. Mas tá. violenta. E outra, é uma falta de respeito. Para ela conseguir falar, ela só falta mandar calar a boca. Eu É, acho que ela tinha que ter, sei lá, uma apito com ela e pegar, apertar e falar, ó, quando você escutar essa sirene aqui que eu tô tocando, é porque chegou no limite. Já falar logo, pô. não, Não é para dar bronca nessa turma? Pode dar é, bronca. não, eu Oxe, acho que para mim tem que ser até um negócio mais pesado, tem que ser. Coloca, sabe? coloca o microfone não fica no pescoço? Corta. Coloca um negócio de choque junto com o microfone. Bota choque no pessoal. Não, quando vê que a pessoa está exagerando, corta o áudio, corta o microfone dela. Fala, ó, não adianta você falar, seu microfone tá. Eles fizeram isso, parece que numa das Fiz- roças aí, eles fizeram isso. Ó, pode parar de falar porque não sei quem está falando. Tá sendo vexatório Tá. a Adriane tentar controlar essa turma, porque é uma falta de É, respeito. Falta de respeito. pra, O intervalo não é a primeira vez que ela não consegue voltar. Porque, sim. por exemplo, eles ficam com um monte de comercial e a gente vendo o barraco que está acontecendo no intervalo, e ela para entrar, ela fala, e agora? Como que eu vou fazer, né? É. Sabe? É ridículo isso, é ridículo. Teve outro Eu ponto acho essa também. fazenda, se não tomarem cuidado, ela vai acabar em agressão, mas aquela agressão física Vai, perigosa, pesada. vai, Alguém porque, vai dar um porque murro em alguém ali dentro, você vai ver o que vai acontecer ali. é, e com certeza, se acontecer isso, com certeza vai acarretar um monte de coisa, porque tipo assim, porque na altura do campeonato que o pessoal tá lá, aquele fervor que o pessoal tá, aquela garra toda, aquele ódio, É. se uma pessoa dá um soco em outra, daí a outra revida e vira uma pancadaria Você tem aquilo que lá. frear isso daí, porque ali dentro, ali, vamos supor, não é espelho da sociedade, é. Não tem regra? Tem. Não é para obedecer regra? É. O que que você faz com quem não obedece regra? Você tira. Você tem que tomar alguma providência. É, Eu acho que a fazenda devia ter um lugar de, tipo, de um cantinho do pensamento.
Sabe, ó, você tá muito agressivo, cara. Se você não se controlar, você não vai poder ficar aqui na atividade. Você vai ficar ali no pensamento 24 horas, pronto, sozinho. Aí voltou, tá. Pode tretar, pode, mas não pode É. partir para cima dos outros, ofender a família, é proibido, né? Uhum. É proibido você ficar xingando, joga limpo, né? Porque você É. concorda? Se for para ofender, aí vai ganhar quem falar a coisa pior. Só que eles, para eles ali não tem nada pior, né? Porque Sim. é um tal de você, o André, ele tá assim, se ele falou para as filhas e para a família assistir o game, porque o papai vai estar lá, meu Deus do céu, o cara Meu. deve estar rezando, pelo amor de Deus, minhas filhas não pode ver uma coisa dessa, eu não tô no meio disso. É. Não, não sou eu, se esconde embaixo da mesa, sabe? Embaixo do É. tapete, embaixo de qualquer lugar, mas não É. tá fazendo parte. Então, assim, Ó, tem que tomar alguma providência. outro ponto também que eu quero reforçar também depois dessa volta do Vini é que o Vini ele chegou lá falando o seguinte, quando eu, não, depois de tudo, aquela confusão toda, O ele falou bafo, né? assim, ele chegou assim, reúne todo mundo aqui, vou falar baixinho, uma parada séria, Ninguém pode saber. vazou um áudio quando a gente estava lá no deck de votação. Ele disse o seguinte, ele contou que ouviu a Galisteu conversando com a direção e o Vini ele falou o seguinte: saiu um negócio da ameaça do Lucas contra o Shai de morte. E eu ouvi a Adriane falando, mas a gente tem que ver como que eles vão ser colocados esses tópicos. E aí ela leu: Lucas ameaça de morte o Shai, contou ele. E daí Ainda a Deolane, falou que era do Léo Dias a matéria, é, né? do Léo Dias também. E daí a Deolane daí interrompeu daí, me poupe, isso é coisa de reality. É coisa de reality, né? Tudo, É, então, brincadeirinha, brincadeirinha. qualquer coisa é coisa de reality, né, gente? Coisa de reality. É. Então, por isso que eu falo a incoerência, né? Porque falou, não, eu sou assim mesmo, isso aqui eu sou assim, é a vida, eu sou assim na realidade, tá. Aí quando erra a mão e percebe que alguma coisa aqui fora está acontecendo, aí é reality, não, é brincadeirinha, não, é brincadeirinha. É, Agora, depois que passa meia hora, estão ofendendo, estão falando que vai pegar lá fora de novo, que eu vou, lá fora eu te acerto, o Thiago falou de novo ali, com todas as letras, ameaçou horrores, né? Então, é, assim, é bem complicado. Eu acho que, é que nem eu falo, eles, não é de hoje que eles vêm permitindo coisas, porque, não, se o peão se sentir agredido, ele vai lá reclamar, vai fazer a denúncia. Tá. A última denúncia que nós vimos, que não deu em nada e poderia ter dado, foi a do Rico. é, O Rico falou com todas as letras. Ele me deu uma rasteira, ele passou a perna, ele me passou a perna, ele poderia ter caído, poderia ter batido a boca. Foi uma agressão, você entendeu? E sim, a Record não fez nada. E o Rico falou um monte de vezes, um monte de vezes, né? Outra coisa é a pessoa querendo ir embora. Agora mesmo teve um que a gente sabe que queria ir embora e pulou cerca e tudo foi o Thiago. E não foi uma sim, vez só, duas vezes ele querendo ir embora. Aí falaram que a Pétala também quis ir embora. Então, quer dizer, não tem sentido, sabe? Você não expulsar porque você não tá esperando o quê? Sabe? O que nem o Vini não arrebentou aquela cadeira, não foi para cima do Alex, sim, foi. né? Eles não têm step, eles têm gente para entrar no lugar, poxa. Não, deixa o cara, para quê? Não, precisa dessa agressividade no game, sabe? É bem É, complicado. Agora, que nem eu falo, pelo menos adverte. Você não vê, nem toma uma advertência à pessoa. Você não vê a sim, pessoa tomar uma advertência, né? Sabe, tá fazendo as coisas que nem eu falo. Muita gente falou que não queria ficar. Não- tudo bem, vamos supor, a pessoa não vai desistir porque tem um cachê que ela recebe, tem que pagar uma multa, tal. Agora, você vê a insatisfação na cara do povo. Quando uma meia dúzia está falando que não quer ficar, é porque alguma coisa está muito errada, você concorda? sim, O que aconteceu naquele BBB? Que ficou todo mundo muito mal.
com o que estava acontecendo lá dentro. Teve gente que não queria ficar, estava vendo, falou, não é possível que não estão vendo isso. Aham. E outra gente não estava querendo assistir também. Sim, Lembra? Você lembra? lembro. Né? Foi como uma coisa tão pesada que o público estava se negando, falou, não é possível que a gente vai assistir isso. E quem estava lá dentro não estava querendo ficar, estava com É, medo, né? Ficou com medo. É o que aconteceu agora na Fazenda. Esse grupo, o grupo B, estava praticamente querendo desistir, falar, bom, é terra de ninguém aqui, agride, ofende, fica por isso é. mesmo. Até no dia lá que o Vini voltou, o próprio Shai falou lá pro pessoal lá, já teve já helicóptero já jogando flores, É, já teve carro de som, já teve é, já empurrando já, e o gente pessoal não pulando faz nada. cerca. É, Eles, na verdade, eles até deram bronca na hora que o Chay estava falando, que a Babi falou assim, ó, ela te empurrou, você não vai falar nada. Aí eles deram uma bronca para eles pararem de falar no assunto, foi. né? Então, assim, por isso que, sabe, é complicado, parece uma prisão, né? Que nem, aí Sim, eles falam, não, a pessoa pode sair o momento que ela quiser. Pode, pode. Ganhou um cachê para ficar, está sendo ofendido, está sendo ameaçado, praticamente iminência de agressão, xingando a família toda, que nem sim, O Tomás só não saiu até agora, eu não sei por quê, porque ele foi humilhado pelo grupo dele, é, né? Eu achei que o Tomás, ele ia entrar com... Ele entrou naquela vibe que eu tinha pensado mesmo, sabe? De ser jogador, de ficar jogando ali e aqui, né? Você lembra que eu falei? Ele vai ser duas lembro. caras, ele vai de um lado e do outro, né? Então isso talvez não dê muito certo para ele. Só que o que ele imaginava que pudesse ser sobrevivência para ele, prejudicou. Só que prejudicou de uma forma que ele foi humilhado. É, Aí no game eles estão humilhando os outros. Humilhando, mas deixando para baixo do chão. Imagine você, que nem a Babi falou. Eu nunca passei por isso, nem quando era criança na escola, de me xingarem num ponto de ofensa desse jeito. uhum, Então, vai para um programa que nem ela já é uma atriz, artista formada, tudo, vai para um programa aqui de televisão, né? E vai passar por um vexame desse sim, e não poder fazer nada, porque eles estão de mãos atadas, né? é, Então, quer dizer, é por isso que eu falo que a pessoa fica pensando, vou passar essa vergonha, só que aí pensa assim, se eu sair, eu tenho, vamos supor, sei lá, ganhou X, vai ter que pagar esse dinheiro, então tudo que imaginou que pudesse lucrar, pelo menos um mínimo de lucro, não vai ter, sim, né? Então, sabe, é complicado. Eu é, acho, por isso que eu acho que a Tati, por exemplo, ela saiu. Você concorda que quando está num clima desse, a pessoa não sente muito a saída, parece que tira um peso das costas? é, Porque está um clima tão hum, agressivo lá dentro, que nem a Tati saiu, ela deve estar bem mais leve, é, né? Fala, pô, brigando. Até ela falou coisas também, a Tati também estava respondendo, sim, né? Chega, para descer o nível da turma, você tem que falar, né, tem que ser mais subterrâneo ainda. Tem gente que não está conseguindo, uhum. né? Então E, é difícil, né? é, e pro último assunto, todo sábado, toda sexta para sábado, tem a festinha na Uhum. fazenda, tem. Só que hoje, especificamente hoje, não teve essa festa até. A Bia foi chamada lá no. Lançaram o alerta lá pra ir pra dispensa lá, daí tinha um papelzinho, a Bia leu, tava escrito o seguinte: pinball, patins, globo espelhado e muita música. Consegue adivinhar o que é? É a nossa festa roller disco. Se joguem nessa pista. E isso daí os peões pegaram o look, daí fizeram chapinha, arrumaram o cabelo. É. Só que daí a produção daí abre o microfone daí fala: atenção, todos os figurinos e kits de festa devem ser devolvidos imediatamente no closet. E depois seguiu. O pessoal daí achou estranho daí o pessoal já começou já falar já por que ia cancelar a festa já.
e daí puxou já para outros assuntos já. É. E daí no final a produção só abriu seu microfone e falou assim: atenção, está liberada a área externa. E daí chegou lá, saíram lá fora, lá, cadê a festa? Nada de festa. Agora, Nada. você concorda? Isso é punição para eles ou é para nós? Fala a Olha, verdade. Você paga o Play Plus para quê? Paga o mas Play Plus para ver entretenimento. Aí cortam entretenimento por quê? Porque não dão conta de segurar a turma. sim, Você entendeu? Não ficaram com pode medo. fazer a festa, não pode colocar bebida, nem sem bebida, pelo jeito, porque eles poderiam fazer uma festa sem bebida, né? É, Aí o que que eles estão fazendo? Por conta do barraco que armaram e da agressividade e da briga que teve, eles não quiseram dar festa. Para quê? Ah, estão punindo os caras. Não, estão punindo o telespectador. sim, Porque você deixa de ter um entretenimento de ver a festa que às vezes você gosta de ver. E ver alguma sim, treta também, porque a gente precisa de treta, não precisa de barraco desse nível, né? é. Então, quer E dizer, agora tá todo mundo acordado, na madrugada, estão lá, batendo papo lá, que eles também não dormem, e, e fica por é. isso mesmo. Quer dizer, não sei se essa festa tinha patrocínio, deveria ter Então, alguém para cantar também, né? aí que entra esse tópico também. E se a festa fosse patrocinada? Talvez o patrocinador, tipo, queria tirar o dele da reta? Então, mas Muita coisa. você concorda que essa não é a solução? É, Essa solução de você cortar uma festa é de falta de planejamento, de liderar e de conseguir controlar a turma. sim, Porque isso daí, a festa que ele está cortando, não é punição para eles, eles estão lá é, conversando, virando a noite, acordado. Agora, a festa uma vez por semana é entretenimento, sim. que é onde o público às vezes fica esperando, falar, vamos ver, tem um show que às vezes o público assiste também, né? Agora, Aham, agora não teve, então quer dizer, tinha que ter outra forma deles controlarem a agressividade, né? Não já combinaram de cortar o álcool de vez em quando? Tá. Só que aí não é só o álcool o problema, porque essa baixaria que aconteceu, ninguém tinha bebido. sim. E então pode acontecer um quebra-quebra, pode acontecer. Isso é punição? Se fosse punição, eles iam falar assim: olha, vocês não vão ter festa hoje por causa disso, disso e disso, não é? É. Então, não fizeram, né? Ou talvez, Então, ou oi? talvez, tipo assim, se fosse pra punir o pessoal mesmo, coloca o pessoal que quebrou as panelas, que fez aquela algazarra toda. Bota lá no canto dos animais. Deixa Fica o pessoal lá no. embaixo. Fala assim, ó, vocês vão ficar na sede e a festa vai ser para quem não estava na briga. Pronto, Isso, pronto, acabou. né? Por exemplo, o problema é que eles deveriam ser muito claros. Eles não querem interferir na casa, eles têm que interferir, que é uma obrigação deles isso, né? Sim. Porque os únicos que podem interferir nesse game para separar o circo dos horrores de entretenimento é a emissora. E para você ver a própria direção nessa festa aí, que cancelaram a festa, a própria direção não consegue controlar o pessoal que eles colocaram lá dentro. Então, por isso mesmo, que nem eu estou falando, na verdade, por conta de uma ou duas pessoas, todo mundo paga. Chegamos ao final desse episódio, mas antes eu quero saber de você. O que você tá achando dessa fazenda e expectativa para próxima semana? Olha, eu acho espero que a gente não tenha repetições do que está acontecendo dessas tretas, que não tem nem sentido, né? Porque se você quer assistir uma treta dessa, não é nesse reality. Na verdade, pode assistir uma luta, né? Uma Sim, troca de ofensas também. A gente tem programa que é para isso, troca de é, ofensas, gratuita, barata, né? Pô, me poupe, né? Então, assim, pode tudo. Virou a casa da mãe Joana, pode tudo. Então, veja, se entrar nos eixos aí, a gente vai de novo falar como que vai ser a formação da roça, né? Que nem agora. Quem vai ganhar o Lampião, depende muito de quem vai ganhar o Lampião. Quem a Bia vai colocar Por exemplo, vai colocar alguém, vai votar em alguém. Vai ofender a pessoa, pôr a pessoa no chão para votar na pessoa.
Eu acho que ela vai votar, provavelmente deve ser o Tomás ou o Chay, né? Sim. Eu acredito. Então veja, se for uma coisa que não, sabe, olha, eu vou colocar porque isso, porque aquilo, tal. Pronto, tá. Aí não, vai falar que é como que é? Um falso, um escroto, não sei o que lá, um aproveitador de mulheres. Isso ela fala do Tomás. Crente em Taubaté. Então veja, na verdade, fala o que está acontecendo no jogo, que a gente também está vendo, né? Mas vamos ver. Sim. Eu acho que tem salvação. Olha, pra mim tá sendo muito pesado, tá? Essa Fazenda. Tá difícil, tá? De assistir, tá? O clima é pesado, você coloca no Play Plus, é pesado. Talvez até a própria convivência do pessoal, você sente a harmonia do pessoal lá pesada. Tá se tornando, para alguns participantes, tá se tornando um livramento ir pra roça e talvez ter a oportunidade de sair, pelo menos. Porque parece uma prisão realmente. A pessoa sai de lá de dentro mais leve, parece. Bom, então é isso. Então, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau.